Então, ontem mesmo, eu fiz todo esse processo que eu acredito que seja importante. Não adianta eu vir aqui falar para vocês, a Vânia fala bonito, a Vânia falou isso, ela mostrou com a boneca, mas e a prática? Como é que funciona a prática, né? Então, o que acontece? Eu quis trazer para vocês que aquilo que eu venho falando aqui pode ser aplicado, pode ser aplicado sim, deve ser aplicado, mas você precisa ter clareza de que nem tudo é exatamente como a Vânia faz. Ok, agora deu certo, o pessoal já está aqui no YouTube também, tá? Nem tudo é como exatamente a gente imagina. A gente cria uma aula perfeita, a gente cria as crianças perfeitas, a gente acha que a criança não vai reclamar, a criança vai fazer o tempo inteiro feliz, alegre. E vocês viram ontem que realmente eu precisei tomar algumas atitudes, eu precisei tomar algumas mudanças de repertório para trazer a vontade novamente para a criança. Quando a gente trabalha com filhos, com parentes, com pessoas próximas, é ainda mais difícil, tá? Por que é mais difícil? Porque eles têm intimidade, porque eles vão falar, porque eles vão dizer, que saco. Filhos normalmente fazem aquilo que eles realmente querem. Funcionou lá, pessoal. Não deixa de dar o like lá, tá? Então, os filhos tendem eles meio que, é minha mãe mesmo, eles não te enxergam, às vezes, com o olhar do profissional, do professor. Então, assim, quem dá aula para o filho, quem dá aula para a filha, para o sobrinho e tal, se está fazendo, você tem certeza que com outras crianças vai funcionar ainda melhor. Porque a criança mais próxima, ela já tem a confiança, ela já confia, ela já te desafia, ela já te questiona. Então, é mais difícil lidar com as crianças mais próximas do que com outras crianças, tá? Os filhos são assim mesmo, até enquanto grandes, olha ali, né? Então, por quê? Querendo ou não, olha, gente, né? Quando você tem intimidade com alguém, você vai lá e diz, olha só, eu não gostei disso, acho que isso aqui não é legal, acho que tu poderia fazer diferente. A gente fala para as pessoas que a gente tem intimidade. Agora, se a gente não conhece a pessoa, se a gente não tem intimidade, você até às vezes vai falar, mas você vai ter um comportamento diferente naquele momento. Você não vai ser tão explícita do que você está pensando, entenderam? Então, isso é importante, tá? Isso é realmente importante vocês entenderem, tá? E o que eu quero trazer para vocês? Eu quero trazer para vocês alguns pontos que são extremamente importantes vocês entenderem e que vão fazer parte desse processo e vão fazer parte do momento que você precisa trazer a vontade da criança, tá? Então, o primeiro ponto que eu tenho certeza que vai fazer sentido para vocês é que vocês têm que achar qual é o interesse da criança. Nossa, Vânia, agora tu foi para um lado diferente. O que acontece? Todo mundo tem um interesse. Ninguém vem aqui na live comigo de manhã 7h07 porque acha a Vânia bonita, ou porque gosta da minha voz, ou porque... Não é isso. Vocês têm um interesse, certo? Escreve aí se eu estou mentindo. Vocês têm um interesse. Algumas o interesse é de aprender coisas novas, alguns é de, inclusive, fidelizar ainda mais o entendimento, aprender outras formas, identificar outras oportunidades, enxergar que mais pessoas estão fazendo, pegar algumas dicas, enfim, cada um de nós tem uma motivação, cada um de nós tem um interesse por trás disso, tá? E isso é normal, gente, todo mundo tem interesse, tá? Não é um interesse numa visão interesseira, que só quer se aproveitar, mas existe um interesse, tá? Todo mundo tem isso. A criança também tem interesse. Ela vai para a sua aula, ela tem que ter algo que ela queira na sua aula e que você precisa mostrar para ela. Isso é o interesse dela. O que ela quer? A criança normalmente quer se divertir. Esse é o maior interesse. Ela não vai na aula porque, eu vou aprender, normalmente, tá? Isso faz parte da continuidade do aprendizado, mas o principal objetivo dela é brincar, é se divertir, é encontrar outros colegas, é fazer algumas coisas diferentes, é bular, é gritar, enfim, é se divertir. E isso faz com que a gente realmente se dê conta disso, tá? Quando a gente entende que existe um interesse, a gente começa a enxergar que
Eu preciso mostrar algo interessante para que a criança queira fazer. Você precisa ser interessante. Se você não tiver interesse nenhum, ninguém vai querer fazer. Se não chamar atenção, se não for algo que desperte a vontade, que desperte a motivação da pessoa, você não vai ter o interesse e a criança não vai querer fazer sua aula, tá? Então, qual é as formas que você pode, inclusive, chamar a atenção, que também é uma das coisas que você precisa fazer, você tem que chamar a atenção da criança. Porque se você não chamar atenção, ela vai se interter com qualquer outra coisa. Ela vai olhar daqui a pouco uma meia diferente e aquilo vai chamar a atenção dela e ela não vai te olhar. Então, você precisa entender que o interesse está ligado ao quê? A motivação. Você tem que motivar, você tem que chamar atenção, você tem que trazer a criança para aquilo que você quer mostrar para ela. Estão entendendo? Quando você mostra isso, quando você realmente faz ela entender isso que está acontecendo, você tende a ter a atenção e aí você tem que saber lidar com isso. Porque se você não manter aquela atenção, se você não fazer ser interessante, se você não fazer ela ter interesse em saber mais, ela logo perde a vontade. Tá? Então, você vai vendo que várias coisas estão interligadas. Tudo é algo que se interliga. Nada que a gente... Isso não é só para criança, tá, gente? Ah, Vânia, mas é só a criança que tem interesse? Não. O adulto também. Eu vou só ajeitar aqui um pouco mais. O adulto também tem interesse. A gente sempre vai ter interesse em algo que a gente está procurando, ou em algo que a gente está fazendo, ou em algo que a gente está se propondo naquele momento. Ontem, uma das coisas que eu fiz das crianças terem ainda mais interesse é que eu trouxe o que para elas? Eu trouxe algo novo. E o novo, né? Quando você traz o novo, quando você traz algo que ela não conhece, desperta um interesse, que desperta uma atenção, que desperta uma vontade. Vocês entendem que as coisas começam a fazer sentido uma dentro delas? O que eu trouxe ontem? Quem estava na live ontem, às 3h30, eu acho, né? Que a gente conseguiu transmitir ao vivo. As pessoas sabiam que eu ia fazer algo diferente e que eu ia trazer como exclusividade. Então, eu já despertei uma vontade. As pessoas provavelmente já acionaram lá no próprio Instagram quando eu fosse iniciar uma live que iam receber uma notificação ou que iam ser avisados. Então, pessoal, isso é uma maneira de vocês entenderem. Acontece com vocês, não acontece? Com a criança também vai acontecer. E aí, o que aconteceu, tá? Meu aluno falou que conseguiu assistir, olha ali, já tem outras pessoas assistindo. Quando a gente faz algo que traz essa vontade, esse interesse, e eu levei algo diferente, né, para as crianças ontem. Eu mostrei para vocês na 77 uma maneira de fazer o One Lego Circles for Kids com um bambolê. Porém, o que aconteceu? A gente está num momento de pandemia ainda, né, alguns de vocês também, e nem tudo está aberto. E aí, os meus bambolês não estavam comigo naquele momento, não estavam onde normalmente deveriam estar. Eu disse, bom, eu vou comprar novos bambolês. Só que quando eu fui para comprar novos bambolês, não tinha os bambolês. O que tinha lá? Que eu também achei que ficou muito bom também. E que acontece? Sabe aquela história que a gente precisa se adaptar à realidade de cada um? Ok, não tem bambolê, o que tinha lá? Tinha como se fosse uma boia, sabe os macarrões que em vez de eles ficarem retinho, eles fazem como se fosse um círculo, uma boia? Eu, inclusive, deixei lá no estúdio, não trouxe para casa. E aí eu fiz, alguns devem ter visto o bumerangue, ó. Quem não viu, vai no bumerangue depois, vai ver que a gente está brincando, né? E está fazendo uma atividade com aquelas boias que são do próprio material dos espaguetes, dos macarrões, enfim, que cada um conhece como uma linguagem. E aí, o que eu fiz? Eu peguei e fiz uma aula com aqueles macarrões, com aquela em formato de círculo. Então, eles já vêm prontos, tá? Você vai lá e compra eles prontos. Não é um valor muito caro, tá? Ele não é um valor muito caro, você consegue ter para cada uma das crianças. Só que tem que ter um pouco mais de cuidado, porque se a criança forçar muito, ele descola, tá? Então, é importante a gente ter isso. Mas olha só, pessoal, as gurias puxaram e puxaram e puxaram, e eles são resistentes mesmo, tá? Eu acho que até se fosse bambolê, já teria aberto.
mas eu acho que por ser boia, ele deve ter um cuidado ainda mais eficiente, porque a boia, ela tem o objetivo de não abrir, né? Então, ele realmente, acredito que seja muito bom. Também dá para emendar, né? Então, quem tem um espaguete grande, vai lá, junta as pontas, passa uma fita, ele vai ficar emendado. Só que não vai dar para puxar tanto quanto aquele que já está pronto. E aí, eu fiz toda uma aula naquilo. O que era a motivação? Qual que era o interesse? Como é que eu fiz as crianças terem vontade de fazer? Primeiramente, que quando eu digo para as crianças aqui, para as meninas, e eu digo assim para elas, vocês querem fazer aula de Pilates? Elas normalmente dizem sim. A Martina, que é minha filha de 3 anos, ela chora quando eu não levo ela. Ela chora quando vai só a Amanda. Ela chora quando eu digo para ela, olha só, hoje a aula não é para você. E aí, a gente precisa entender que quando você leva algo novo, você já está trazendo a vontade. Ela quer explorar o novo, ela quer experimentar, ela quer ficar mexendo. Elas ficaram, para vocês terem uma ideia, até que a gente começou a gravar e tal, a gente arrumou um local, porque realmente a gente estava um pouco a tempo já não indo lá, a gente arrumou o local, a gente arrumou o material. Enquanto a gente ia arrumando isso, elas pegaram aquelas boias lá em círculo, elas jogaram para cima, elas exploraram o tempo inteiro, tá? Quando a gente realmente foi para a aula, elas já estavam um pouco cansadas. Por quê? Porque elas já tinham feito tudo que elas queriam com aquilo. Vocês entendem como é fácil você ativar a vontade? Quando você leva algo novo, quando você deixa a criança experimentar, quando você realmente estimula a criança a experimentar. E aí isso realmente não foi passado ao vivo, mas eu fui mostrando para elas o que vocês podem fazer com isso. De que maneira a gente pode adaptar isso para vocês? Eles são iguais? O que tem de diferente? Você vai explorando o material. Conforme você vai explorando, vai interagindo, a criança se sente ainda mais parte do processo. E esse é o segundo ponto que eu quero trazer para vocês. O primeiro é que você tem que trazer algo diferente. Pode ser um material novo, pode ser algo que você vai fazer novo. Você vai ter isso toda vez? Não. Mas quando você tiver, aproveite. Tem pessoas que não aproveitam esse momento. Olha só, não faz, sabe aquela história que não faz realmente a devida fala com aquilo que precisa? Se você não valoriza as coisas, você realmente não ativa a vontade da criança. Eu posso dizer assim para vocês, olha só, gente, hoje eu trouxe um caderno. Hoje eu trouxe um caderno, a gente vai fazer tal coisa, tá? Isso é um exemplo. Vou mostrar para vocês na prática, tá? O que acontece. Eu trouxe aqui para vocês, aqui tem as minhas coisas dos exercícios que eu uso. Aqui é o meu caderno, esse caderninho aqui, Pensa um caderno que tem coisa boa aqui. Esse é meu caderno, que é um caderno que eu utilizo, onde eu tenho todas as anotações das aulas, do que eu faço com as crianças, tá? Então, esse aqui é um caderno. Eu poderia chegar aqui e dizer para vocês, olha só, pessoal, hoje eu trouxe um caderno, esse caderno é meu caderno em que eu anoto as coisas e ponto, tá? Vocês vão ter um entendimento do caderno. Quando eu chego aqui e digo para vocês isso que acontece com as crianças, tá? Quando você chega para a aula e você diz, eu trouxe aqui essas bolas para a gente fazer aula hoje, tá? Ela vai enxergar de uma maneira. Se você chegar e dizer assim, olha só, pessoal, hoje a prof trouxe um caderno. Esse caderno aqui, ele é o caderno que eu anoto tudo que eu faço com as crianças. Eu posso estar passando para vocês aqui, onde tem todas as crianças que a prof trabalha. Aqui tem todas as turmas, desde dos primeiros, da terceiro ano. Depois aqui, cada um com as suas prof. Cada uma das crianças tem a chamada que a prof vai fazer. Esse aqui eu acho que não é. Depois aqui eu tenho escrito cada aula, o que eu fiz em cada aula. E aqui, gente, é realmente rico isso que eu tenho para mostrar para vocês, porque tem muito conteúdo. Aqui já é do outro ano, aqui já tinha mais crianças, Então, aqui as regras que a prof faz, aqui as aulas. O que eu estou mostrando para vocês, gente? Aqui cada turma e as crianças que eu venho fazendo. Então, gente, aqui tem muito, muito material. O que acontece, gente? Vocês conseguem entender que eu valorizei algo que eu podia não ter valorizado. Quando você leva um acessório novo, um material novo, você tem que valorizar o novo.
você tem que valorizar o que você está despertando de interesse. Entende? Então, às vezes, a gente não aproveita aquilo que a gente tem de importante para mostrar para a criança. Se você não levar uma motivação, se você não mostrar que aquilo é interessante, ela vai olhar, ela vai dizer, ah, sim, que graça, não tem graça nenhuma, aqui é só um caderno. Vocês entendem? Se você não valorizar, não despertar essa vontade dela explorar, dela querer mais, dela ativar isso, ela não vai achar graça nenhuma. Entendeu? Então, primeira forma, como posso ativar a vontade da criança é valorizando ainda mais o material, o que você vai fazer, o exercício novo, a aula diferente, o colega novo, a criança que vai começar hoje com vocês novamente. Isso é valorizar. Você valoriza, você dá mais ênfase, você traz a atenção para a criança enxergar aquilo. Isso é valorizar, tá? Depois que você fez isso, você tem que realmente fazer ela se sentir motivada. Como que a criança se motiva a fazer? Uma delas é fazer parte do processo, tá? Como é que você pode fazer a criança fazer parte do processo? Você pode, em algum momento, inclusive, deixar ela dar uma sugestão, deixar a criança falar, deixar a criança se expor, deixar a criança trazer alguma atividade que ela acha interessante, fazer ela se sentir motivada a querer fazer aquilo. Quando ela faz parte do processo, a gente realmente se torna mais motivado. Se eu chegar aqui e dizer assim, olha só, a Márcia está aqui e a Márcia agora ela vai me dizer o que ela achou mais interessante no que eu falei agora. Eu vou chamar a atenção de vocês novamente para ver o que ela vai escrever. Por quê? Porque eu deixei ela fazer parte do processo, entende? Então, quando você chama uma criança, quando você diz para ela, agora vamos ver o que o Joãozinho tem de diferente para que a gente possa fazer com esse material. Você delega alguma coisa, mas ao mesmo tempo você faz a criança se sentir parte do processo. Ah, prof, agora é minha vez. E você pode ir delegando para algumas crianças naquele momento. Cuidado para não mandar sempre as mesmas, ou cuidado para não esquecer alguma, entende? Então, a gente tem que ter aqueles cuidados, mas a gente tem que trazer isso. Isso é algo que ninguém fala. Por que eu sei disso? Porque eu já venho fazendo. Quem estava na aula ontem entendeu que a Martina, ela dispersa muito fácil. Por quê? Ela é mais criança, né? Eu digo mais criança, ela é menor. O desenvolvimento motor dela é diferente. Ela precisa ter mais atração. Então, qualquer coisa, ela já se desmotiva. Se não for algo que chame ainda mais atenção para ela naquele momento, não faz sentido. E a criança simplesmente pega e sai da aula. O que aconteceu? A Valentina se mantinha fazendo as coisas, porque para ela aquilo era interessante, para aquela fase de idade era adequada, mas para outra não é. E eu fiz questão de mostrar para vocês as duas fases, que uma vai funcionar e a outra, aquela maneira, não funciona. Então, o que ficou claro para vocês, perceberam isso na aula de ontem, ao vivo, aquela que eu dei? Para a Valentina, funcionava o que eu estava fazendo, estava funcionando, tá? Mas para a Martina já não era atrativo aquilo, porque não fazia parte daquilo. Então, quando eu venho dizendo para vocês que vocês precisam entender o que cada faixa de idade é interessante, o que você deve ensinar em cada faixa de idade, é o que vai diferenciar você acertar ou não a aula. Entenderam? Elas adoraram quando participam e são notadas. Sim, elas querem fazer parte do processo. Elas vinham, elas interagiam com vocês. No final, elas começaram, ei, pessoal, tchau, tchau, até o próximo vídeo. Por quê? Porque eu disse para elas que nós íamos estar fazendo uma aula, que eu ia ter minhas alunas, que eu ia ter outras pessoas assistindo elas. Ao mesmo tempo, isso fez com que elas realmente... sabe quando quer chamar atenção ainda mais? E às vezes chamar atenção é não fazendo, é fazendo birra, é querendo fazer drama, isso também faz parte. Então, no momento que você abre essa informação, você também tem essa consequência, tá? Então, isso foi o que realmente aconteceu. Depois de tudo que a gente vivenciou, alguns momentos eu trouxe também, e isso eu acho que acabou que não continuou dentro da live, mas no final, eu deixei elas fazerem uma atividade só com a criatividade dela.
com aquilo que elas realmente queriam fazer. Porque, às vezes, a gente faz aquilo que é necessário, tá? E eu volto ao exemplo da sobremesa, tá? Toda vez que a gente quer que a criança, né, e quem é mãe, quem é pai aqui sabe que a gente faz o quê com o filho? Ah, tu quer comer a sobremesa? Então tu vai comer primeiro o jantar, tu vai comer primeiro o almoço, o feijão, o arroz, a carne, a salada, enfim, você vai dar o que é importante para a criança, tá? Então, a gente sabe o que é importante. Eu sei o que era importante para elas naquele momento, tá? Mas ela quer o que é a sobremesa. A criança quer o quê? O brincar. A criança quer o quê? A parte divertida. A criança quer o quê? Ela quer fazer o que ela bem entende com os acessórios. Ela quer explorar de outra forma. Você tem que deixar ela fazer isso? Tem que deixar. Assim como se ela comer toda a sobremesa, todo o almoço, toda a janta, você vai deixar ela comer a sobremesa, porque ela fez por merecer. Então, quando a criança participa, quando a criança faz as coisas, você pode dizer para a criança, sim, olha só, se a gente fizer o que a gente precisa, que é fazer esse movimento, que esse movimento é importante para isso, porque isso vocês precisam aprender para o seu corpo, você explica o porquê. Depois, no final da aula, o prof vai deixar vocês brincar, vai deixar vocês experimentar, vai deixar vocês fazerem uma brincadeira diferente. Se você fala isso para a criança, ela vai querer fazer naquele momento, porque ela quer o quê? Ela tem o quê? Um interesse. Voltamos para o interesse. O interesse dela é o quê? Fazer a brincadeira. O interesse dela é o quê? É explorar o material. O interesse dela é fazer as coisas diferentes. Entenderam? Então, você tem que entender isso. Que como você ativa a vontade, são estratégias também de teste e acerto. Ah, tentei de um jeito, não funcionou. Tenta de outro, não funcionou. Ah, vou tentar novamente de outra forma. Aí funciona. Vocês entenderam, gente? Esses são os pontos primordiais. Deixa eu ver o que eu escrevi aqui também, que é importante falar para você. Ah, interaja de forma convincente, tá? O que é assim, gente? Interage de forma convincente. A criança, quando ela não consegue fazer algo que ela precisa ou que você está propondo, ela se desmotiva, tá? Então, você tem que interagir de uma forma que seja motivante, que seja atrativa para ela, que desafie ela a voltar a fazer. A Martina, várias vezes na aula, não conseguia fazer o movimento. O que eu tinha que dizer para ela? Vamos lá, filha, assim, a mamãe te ajuda. E aí eu ia mostrando para ela como ela tinha que fazer. Era muito rápido o momento que ela desmotivava e ela já voltava a querer fazer. Não sei se chegou a ficar claro isso, mas ela tipo fazia uma carinha assim, ela faz assim, ela não consegue cruzar o braço assim, né? Ela faz assim. Como é que ela faz? Assim, né, Mica? Meu marido. Ela faz assim. E ela faz um beicinho assim, de brava, sabe? Quando ela não consegue. E aí, eu já conheço ela, então quando eu sei que ela tá ficando meio... Eu já cortava, eu não deixava ela ficar extremamente chateada porque ela não estava conseguindo fazer, porque ela via a Mana fazendo. Eu já ia lá e já motivava, falando que ela estava conseguindo, que eu estava ajudando. Então, quando você pegar uma criança que não consegue fazer e que está se desmotivando, ela está perdendo a vontade, que ela não consegue fazer, você tem que ir lá e realmente naquele momento ajudar a criança, mostrar para ela que ela consegue novamente, para que ela volte a ter a vontade de fazer. Se você não se der conta, poxa, essa criança está se desmotivando, que ela não está conseguindo executar, você perdeu a criança. A criança não vai mais querer fazer a aula. Então, você precisa estar atento a isso, tá? Ah, mas Vânia, se é muita criança, o que eu faço? Pede o colega ajudar. Olha só, João, ajuda lá o Pedro, que ele está com dificuldade, mostra para ele. E depois vocês trocam. Você tem que ter esse olhar amplo das coisas. Você tem que ter um olhar, sabe aquela história que a gente olha um local, mas a gente enxerga o que está à volta da gente, né? Então, por exemplo, eu estou olhando vocês, mas eu sei que aqui tem o meu chimarrão, aqui tem o meu material, aqui tem o meu esposo que saiu, aqui tem uma outra coisa, e a gente enxerga a volta, tá? E é isso que é importante vocês entenderem. Vocês têm que ficar olhando, mas ao mesmo tempo cuidando tudo que está acontecendo. Percebeu que a criança parou e está com uma carinha meio... Ela demonstra, a criança demonstra. Ela curva os ombros,
ela se fecha, ela faz uma cara de brava ou de triste. É ali que você tem que interagir rápido, rápido. Vai direto e já diz, o que está acontecendo? Ah, prof, eu não estou conseguindo. Não, você consegue. É assim, a gente aprende assim. A gente começa errando, depois a gente vai melhorando. E aí você vai interagindo, vai ajudando, vai se mostrando juntamente com a criança. E aí ela pega. Aí ela consegue fazer. Quando ela consegue fazer, ela vira a chave. Ah, o que era ruim, o que era chato, agora ficou legal, agora eu tenho vontade, que eu estou fazendo. Entenderam, gente? Então, você precisa ter muito claro isso. A brabeza dela, mas logo reagia bem. É por isso, gente. Diz o ditado, né? Que a fruta não cai longe do pé, né? Inclusive, ontem, acho que ontem botaram o videozinho da noite, né? Que sai todos os dias no Instagram, então todos os dias tem um vídeo novo. E colocaram assim, as Vaniesettes, né? Porque elas têm muito da Vânia, meu. E eu sou um pouco assim, eu fico brava, mas ao mesmo tempo eu já resolvo, pronto, vamos lá. Então, elas são assim, e eu entendo elas, assim como a gente vai entendendo os nossos alunos. A gente vai pegando o jeito deles, a gente já vai pegando, isso aqui funciona, quando eu falo isso funciona, quando eu ajo dessa forma funciona. As maneiras são diferentes de cada um, entendeu? Aquela história, né? Tem o ditado que a gente diz, frita o olho e cuida do gato, né? Frita o peixe e cuida do gato. Porque o momento que tu tá fritando alguma coisa, tem que cuidar se o gato não vai pular, né? Então, existe até ditados populares que a gente não pode ter um olhar só num local. A gente tem que estar atento aqui, mas tem que estar, né, cuidando à nossa volta o que está acontecendo. Vamos lá, vamos ver o que mais falta falar aqui. Quando tem mais crianças... uma coisa que é legal. Quando tem mais crianças fazendo atividade, se torna mais motivante para as outras, tá? É muito mais difícil você trazer a vontade de alguém, de uma criança sozinho. Então, Vânia, mas eu não tenho turma ainda. Ok, então tu já tem a clareza disso. É mais difícil você trabalhar com duas crianças do que você trabalhar com 5, 10 crianças. Por quê, Vânia? Porque as crianças gostam de crianças. As crianças gostam de estar com outras crianças. Elas se motivam com outras. Elas têm uma ligação com outras. E aí se torna mais fácil a sua aula. É mais fácil dar aula para mais criança do que para uma criança. Porque uma criança é que nem você fazer assim, olha só como é nítido isso. É querer dizer para vocês, olha só, eu quero que vocês caminhem 5 quilômetros. Ok, o primeiro dia você vai sozinha e vai fazer os 5 quilômetros. Segundo dia você vai fazer sozinho e vai fazer os 5. Agora vai passando o processo, vai passando a novidade, vai passando aquilo que você já viu, você vai perdendo a vontade de fazer. Aí se eu disser para você assim, olha só, mas agora a gente vai ter um grupo de pessoas que vão fazer esse trajeto juntamente com você. A sua vontade volta a ser diferente de novo. Você tem vontade de fazer novamente aquilo porque tem mais pessoas. E aí você vai fazendo as coisas e ao mesmo tempo que você vai caminhando, vai fazer os 5 quilômetros, que é o exemplo que eu estou dando, você vai conversando, você vai interagindo, você vai se distraindo, mas você está fazendo o que precisa ser feito. Vocês entendem como faz totalmente sentido quando a gente enxerga que coisas que funcionam com a gente funcionam com a criança. Quando a gente está sozinho numa situação, é mais fácil a gente perder a vontade, é mais fácil a gente se desmotivar, é mais fácil a gente cansar. Quando a gente está com mais pessoas, com mais crianças trabalhando, é mais fácil. Uma ajuda a outra, uma interage com a outra, uma motiva a outra e a gente termina o que precisa ser trabalhado. A gente chega ao final daquilo que a gente precisa fazer. Tudo isso faz a grande diferenciação, tá? Então, como a gente pode ativar a vontade, são estratégias que você vai estar utilizando. Algumas vão funcionar muito bem, outras, de repente, não vão funcionar. Mas é importante você ter várias cartas na manga. Não funciona de um jeito, vou trazer outra. Não funciona de outro jeito, vou trazer outra. Porque o que eu mais recebo, a maior dúvida das pessoas é como motivar, como fazer as crianças ter vontade, como você realmente interagir,
como fazer a criança querer fazer. Todo mundo pede isso, gente. E só que isso, ela é consequência também de uma aula preparada, de uma aula adequada para aquela fase de idade, de uma aula que você está realmente fazendo o que é necessário, sabendo a maneira como fazer, a aula ter uma sequência interessante, uma aula ter realmente uma sequência lógica, assim como eu já falei para algumas pessoas, inclusive para os alunos, o que acontece? Você não pode dar a sobremesa antes da janta. Por que a gente não dá sobremesa antes da janta? Porque a criança não janta. Então, isso também tem que ficar claro para vocês. Você não pode fazer algo que você não vai ter a atenção da criança depois. Se você dá a janta, a sobremesa antes da janta, a criança não come o que é o importante. Ela come só o quê? O doce, ela come aquilo que não é o saudável, ela come aquilo que não é o importante, porque você fez a coisa da forma errada, no momento errado. A criança pode ter a sobremesa todos os dias? Pode, desde que primeiro ela coma o que é importante. Então, ela precisa entender e você precisa entender o que é importante. É isso. Então, primeiro eu faço o que é importante. Depois eu faço o que realmente é a parte prazerosa. Entende? Então, tem que ter clareza nisso, tem que ter entendimento nisso, para que você realmente evolua com a sua aula. Entenderam? O que vai acontecer agora? Você está aqui no Instagram, vai para o YouTube, porque agora eu vou estar respondendo as dúvidas, tá? Qual é o objetivo? Eu já ensinei para vocês que é importante. Agora, o que acontece? Ah, mas agora é só dúvida. Às vezes, a dúvida da pessoa me faz responder de outra forma que é ainda mais interessante, tá? Então, não perca isso, tá? Vai para o YouTube para que a gente possa estar realmente levando ainda mais informação para vocês, tá? Quando chegar lá no YouTube, aproveita e já se inscreve no canal. O que é se inscrever no canal? Vai estar lá escrito em vermelho, inscreva-se, clica ali e se inscreve, vocês não vão pagar nada, tá? O que você vai acontecer? Toda vez que acontecer uma aula nova, toda vez que eu entrar ao vivo, por exemplo, algumas coisas, a minha ideia futuramente não, em breve, começar a transmitir ao vivo também no YouTube, tá? É que o YouTube necessita de mais materiais, tá? Não é tão fácil que nem o Instagram. Mas abrir ao vivo, você vai estar sendo comunicado. Depois que você se inscreveu, vai ter tipo um sino, é um sininho, ativa ele, clica nele, porque daí toda vez que eu fizer alguma coisa, você vai receber, senão você não fica sabendo. Então, gente, continuando o que eu vinha falando, isso é extremamente importante vocês terem clareza, tá? Aproveito para dizer assim, ó, quem chegou aqui e não deu um like, que não deu um curtidinho ali, que é a mãozinha, ah, Vânia, não consigo, fecha o chat, tá? Vai aparecer, vai lá e dá uma curtida e depois volta, tá? Fala um pouco sobre a primeira aula do Pilates Kids, o que fazer. É a primeira aula que você realmente vai mostrar e você vai começar a identificar como as crianças se portam, como que você realmente entende elas, como que ela procede com determinadas aulas. Essa primeira aula já tem até mesmo aqui no YouTube, eu acredito que já tem um vídeo que eu explico como fazer a primeira aula, procura aqui, que deve ter, tá? E aí você vai realmente percebendo que a vontade e a interação e a motivação da criança tem que estar já na primeira aula, tá? Ok, vamos lá, mais perguntas. Como proceder quando um aluno novo entra na turma que já foi iniciada? Tem um vídeo aqui no YouTube, isso aí, ó. Tem vídeo no YouTube. Por isso que eu digo assim, ó, pessoal, vocês têm que ir aqui no YouTube. Tem muito conteúdo, tem muito conteúdo, tá? Vocês procurem aqui, que tem os conteúdos e vão assistindo, tá? Vão assistindo, vão clicando, vão falando, porque daí conforme eu posso estar respondendo algumas coisas, tá? A Marta já colocou essa pergunta na plataforma, eu vou estar respondendo lá na plataforma para você também, tá? Mas assim, vou procurar. Isso aí, Camila, vai lá e procura. O que acontece com um aluno novo? Eu falei na live que quando tem um aluno novo, ele é um motivo de vontade das crianças quererem fazer. Por que é um motivo de vontade? Toda vez que chega alguém novo, as crianças retomam a vontade de fazer algumas coisas. Por quê? Porque elas querem mostrar para o colega novo que elas sabem, elas querem mostrar para aquela criança que está começando agora
que é assim, elas querem contar. Então, gente, vocês se preocupam muito com como fazer com a criança nova. É mais fácil do que vocês imaginam. Porque a criança nova, ela vai entrar, você tem que apresentar elas, você tem que despertar com os outros a vontade de compartilhar as informações, de ser um colega que vai ajudar essa criança que está começando. E aí ela vai se sentindo parte do processo. Ela vai se sentir parte de algo novo, né? Algo novo e, ao mesmo tempo, aquelas que já conhecem, elas vêm com muita vontade. Olha só, elas diziam assim, olha só, isso aqui é assim, a prof ensinou que a gente tem que fazer desse jeito. E aí você vai olhando assim a criança, que já é sua aluna, ela está ensinando a nova. E aquilo chega a ser bonito, porque você diz assim, olha só, realmente ela aprendeu, porque a gente só ensina para outra criança aquilo que a gente já aprendeu. Eu não posso ensinar algo para vocês que eu não sei. Eu só ensino o que eu sei. Se eu não souber o que eu estou falando, vocês vão ver na hora que a pessoa não sabe. Entendeu? Então, é mais fácil. A criança, ela vai entrar, ela entra no processo que já está acontecendo. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que ela pode demorar um pouco a mais e ela vai, aos poucos, se sentir parte daquele novo, daquela nova turma, daquela novo vínculo de pessoas. Ah, Vânia, olha só, é difícil, ela não está conseguindo. O que eu faço? Você pega essa criança, você faz uma aula particular, você faz uma aula que daqui a pouco precisa mostrar a base, né? Ah, como é que eu vou mostrar os princípios? Como é que eu vou mostrar o que realmente é importante para essas crianças, para essa criança nova, se aquelas outras já estão no caminho? Então, você faz, sabe aquela história de faz um reforço? Você vai lá, mostra, interage, uma aula mais direta, com entendimento, mais objetiva, e aí a criança, então, entendi, agora ela volta para a turma dela, e aí segue o baile, entendeu? Por isso que eu digo, às vezes, que é importante vocês irem fazendo as coisas. Vai ter coisas que, às vezes, a gente cria um problema sem ele existir, tá? Quando eu comecei a trabalhar no estúdio, que realmente comecei com menos pessoas, né? Você realmente começa com as crianças que tem. E aí você tem que começar a fazer o quê? Mistura as crianças. Não tem problema. Não tem problema. Eu, inclusive, a primeira turma que eu tinha criança de 10 anos, criança de 9 anos, criança de 6 anos, criança... Enfim, tudo que era criança, tudo misturada. Por quê? Porque eu não tinha muitas crianças, não tinha como eu fazer uma turma de cada idade, porque ainda não tinha quantidade. E aí, o que acontece? Quando você não tem a quantidade, você coloca todo mundo fazer junto. Mesmo assim, é mais interessante, tá? Ah, Vânia, mas tu estava me dizendo que nem tudo funciona. Ok. A criança que tem mais dificuldade, você vai pedir para aquela que entendeu mais, aquela que sabe mais, ajudar ela. E o que vai acontecer? Aquela que sabe mais, ela vai ficar feliz. Poxa, eu estou ajudando alguém, eu estou sendo útil, a prof viu que eu sei fazer. Ela se sente bem. A criança que não sabe, ela se sente feliz porque a criança grande está dando atenção para ela. E se torna algo interessante, gente. A Camila está perguntando aqui, dica para motivar a criança fazendo aula sozinha online. É mais difícil. É mais difícil. Por quê? Além de você não conseguir estar com ela naquele momento, tá? Você realmente não tem mais quantidades, você tem que ficar interagindo mais vezes com ela, tá? Você tem que ir perguntando, tem que ir conversando. Ah, viu que ela desmotivou? Pede de alguma coisa, pergunta se tem algum bicho ali. Tira, às vezes, o foco daquilo que está sendo chato naquele momento, tá? Mas não para de interagir, não para de falar, não para de conversar, não para de perguntar, ter o feedback. Tu tá conseguindo fazer? Ok, e agora? E se a gente fizer isso, vai ficar mais difícil? Mas tenta desse jeito. Olha só, desse jeito fica mais fácil. Você tá sentindo dessa maneira? Você tá, sabe? Vai perguntando, vai falando, vai interagindo. Prof, eu cansei. Então tá, então vamos trocar o exercício. Ontem na aula, vocês viram que não deu para fazer muitas repetições dos movimentos. Por que não deu? Quem estava na aula ao vivo viu. Quem viu na aula ontem que não deu para fazer várias vezes a mesma repetição? O que acontece, gente? Quando você... Por isso que eu digo que a gente tem que estar atento ao que está acontecendo. Quando você percebe que a criança não está mais motivada a fazer aquele exercício, troca! Não fica vamos fazer... Tipo, a criança já não quer mais fazer com 5 repetições. Até chegar a 10ª, ela já perdeu toda a motivação.
Você tem que ter esse feeling muito rápido. Perdeu a motivação, ou troca a maneira, ou troca a linguagem, ou dificulta, ou troca o acessório. Faça algo, não deixe a criança ficar realmente desmotivada. Ah, Vânia, mas eu não consigo fazer mais que 10 repetições. Tudo bem. Aos poucos você vai pegando o jeito. Aos poucos você vai entendendo a maneira da criança realmente fazer um trabalho adequado, realmente querer fazer todas as repetições. Quando a criança está sozinha, ela se desmotiva mais rápido. Se tivesse ontem, toda a nossa turma, a turma que a gente normalmente faz, que é a turma que eu gravo as coisas para vocês e que disponibilizo, com certeza essa aula teria sido muito mais prazerosa para as crianças. Porque tinha outras, porque tinha outra criança que ia estar dizendo, vamos lá, tu não está conseguindo, vamos lá, olha só, o meu eu consigo fazer, ou ela vai olhar outra criança fazendo e ela não fazendo, ela vai querer imitar. E assim você vai desenvolvendo as suas aulas. Sim, mas foi ótimo. Só que às vezes você fica muito limitado. Ai, Vânia, quantas vezes eu tenho que fazer, quantas repetições? Gente, existe uma receita do bolo? Sim, mas dependendo da situação, às vezes as pessoas têm um gosto mais adocicado, às vezes. Quanto de açúcar eu boto no bolo? Se lá na receita diz que tem que botar 2 xícaras, tá? Eu vou dar um exemplo muito claro para vocês. Quantas repetições é mais ou menos assim? Você sabe que tem a receita do bolo, você sabe que vai o açúcar, certo? O que acontece? Se eu colocar menos açúcar, vai estragar o bolo inteiro? Não, não vai estragar o bolo inteiro. Mas é o gosto de cada um. Eu gosto de coisas que não sejam tão doces. Então, eu normalmente pego a quantidade de açúcar que é indicada para determinadas receitas e eu tento colocar menos daquilo. Eu posso não botar nada? Se tu não botar nada, não vai funcionar a receita. Mas, às vezes, você pode botar um pouco a menos da receita, o seu gosto vai ficar bom e o bolo vai funcionar igual. Essa é a mesma relação que você tem que ter com a quantidade das repetições dos exercícios. Vai depender do sabor daquilo que você quer. Se a criança já está desmotivada, não insista. Troque as coisas. Quando a gente está assistindo televisão e aquele canal já não está mais motivando, o que a gente faz? A gente troca. Entenderam, gente? Você precisa ter essa noção, sabe? Essa clareza. Tá difícil, não estou tendo o resultado que as crianças, que eu queria ter com as crianças, estou enxergando que está desmotivado, eu estou perdendo a aula, a gente começa a pensar assim, poxa, estou perdendo a aula, a criança não está mais interagindo, não está mais querendo fazer. Eu estou vendo que eu estou perdendo a aula, eu vou deixar perder a aula, eu vou deixar de perder totalmente a atenção da criança, ou eu tenho que agir logo? É que o Pilates adulto tem quantas repetições, mas no Pilates Kids é outro método, Por isso, Tati, e eu ainda venho reforçar, por isso que fazer da maneira que se faz com adulto não funciona, não dá certo. E eu venho falando isso mais vezes. Vânia, o ideal seria fazer 10. Se a criança está gostando, faz umas 10, 12 repetições e deu. Entende, gente? Então, vocês precisam ter clareza. Obrigado, Tati, pela comprovação, né? Porque ela está dizendo assim, é por isso que o Pilates para adulto tem as repetições e para criança não tem que ter obrigatoriamente. Se a criança está gostando, vou até umas 10 repetições. Já fiz mais vezes, já fiz, gente. Veja a criança, ela está fadigando, ela está cansando, o corpo não responde, deu, tá? Você não precisa chegar a levar o movimento daquela atividade à fadiga, a criança não conseguir mais fazer. Entenderam? Então, você tem que estar atento, você tem que realmente conhecer a maneira, como fazer, enxergar coisas que, às vezes, com o tempo você vai fazer. Vânia, é muita coisa. Eu entendo que, às vezes, é muita coisa. E aí, você vai estar estudando. E não só estudando, porque eu posso falar o melhor que eu puder para vocês aqui. Agora só vai fazer sentido, vocês só vão entender quando vocês colocarem em prática. A Martina ontem saiu da live, foi lá e fez. Eu tenho certeza que o entendimento dela ficou muito mais aguçado. Ela realmente fez sentido. A Vânia mostrou isso, vamos ver se funciona. E quando você testa e vê se funciona, você começa a ver,
lá para as crianças funcionava desse jeito, mas para adulto eu preciso fazer desse outro jeito. Mas é a mesma coisa com alguma adaptação. A gente já está 1 hora aqui, tá? Então, ficou claro para vocês, gente? Ficou claro como vocês podem, como posso ativar a vontade das crianças no Pilates Kids? Ficou claro isso para vocês? Não é um item só, não é 2 itens. Tem vários fatores que vocês vão estar trazendo à vontade. Uns vão funcionar, outros não vão funcionar. Uns vão funcionar muito bem com determinadas idades, outras vão funcionar muito bem com outras. É fantástico estudar de manhã e colocar em prática de tarde. Parabéns a todas nós. É isso aí, nada melhor do que a execução, tá? Quem ainda não deixou o like, deixa o like lá, tá? Para que a gente possa estar realmente sendo mais importante e sendo enviado para mais pessoas. Lá no Instagram eu quero parabenizar, vocês estão de parabéns. Eu vi várias pessoas que nunca tinham escrito nada lá no YouTube, no Instagram, foram lá no post, colocaram o que acharam, melhorar ainda mais a interação, o engajamento com outras pessoas, botaram curtida lá no Instagram também. Eu vou colocar de novo lá, tá bom? Certo, gente? Fui. Tchau, tchau.